Mente ou emoção? O que cria mais resultado na sua vida ou na sua empresa? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. A gente, às vezes, privilegia o adubo para a mente racional, para a mente intelectual. E, às vezes, deixa um pouco a desejar esse adubo ou esse investimento na mente emocional. Então, muitas das vezes, a gente estuda, faz um curso de inglês, aprende a usar as ferramentas aí do pacote Office, Excel, Word, PowerPoint, estuda, de maneira ali tradicional, acadêmica, faz o ensino médio, entra na faculdade. Mas assim, a ferramenta, digamos, que mais provoca o nosso sucesso profissional não é só a alavanca intelectual, mas é a alavanca emocional, é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é muito mais poderosa em relação ao que ela pode provocar de sucesso na nossa carreira do que a inteligência intelectual, digamos assim. Então, você precisa, ao longo aí da sua formação, do seu processo de formação, você precisa, em algum momento, despertar ou acordar ou trazer para sua mente, para o seu intelecto, esse cuidado ou esse investimento com o lado emocional. Que a maioria das famílias põe o menino para poder, a criança, para fazer aula de Kumon, reforço, a aula mesmo tradicional na escola, e aí a criança vira jovem, o jovem chega lá nos seus 17, 18 anos, sabe falar inglês, sabe ali as ferramentas do básico, às vezes da informática, terminou o ensino médio, mas na hora que ele se depara com que curso eu vou escolher, e às vezes escolhe olhando só para o intelecto, ou olhando, esse curso paga mais, esse curso dá mais dinheiro, aí entra na idade, jovem adulta, às vezes aquele adulto que tem, sabe falar um idioma, entende do pacote Office, está ali na faculdade, mas não consegue ganhar dinheiro, não consegue ser feliz, não consegue firmar em nenhum relacionamento afetivo, entra na empresa e é demitido, mandado embora. Então, isso não é do campo do intelecto. Essas derrapadas que a gente dá é do campo do emocional. Então, se você que está assistindo o vídeo é pai e mãe, traz um pouco desse investimento do emocional para o filho, para a filha. Não é só aula de inglês, não é só Kumon. Às vezes uma terapia, uma mentoria, investir em autoconhecimento, para na hora que a criança virar um jovem, virar um adulto, saber manejar essa ferramenta tão importante que é a inteligência emocional. Então, não é só investir no intelecto, na formação intelectual. A formação intelectual é muito importante, mas se o seu emocional for um desastre, não adianta você fazer mestrado, porque de repente você vai fazer o mestrado, mas não vai conseguir, às vezes, chegar em lugar nenhum. Porque a ferramenta, que provoca, que ajuda a gente a ter um pouco mais de resultado, ou às vezes um resultado melhor, é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela precisa entrar, quanto mais cedo ela entrar, melhor.
do que ela entrar lá na frente, depois que você está aí com 40, 50 anos, que é o que acontece com a maioria de nós. Às vezes, na idade adulta mais avançada, depois que já deu tudo errado, aí você vai fazer uma terapia para poder entender por que deu tudo errado, aí você reforma o emocional, às vezes errou o caminho, a derrapada foi gigante, aí você entrou num curso, você tinha que ter entrado em outro, porque você escolheu às vezes, eu vou entrar nesse curso porque ele paga melhor, mas às vezes o seu coração ficou vazio, né? Você não se alimentou às vezes daquele curso, aí chega lá na frente, vai para terapia, vai para mentoria, vai para o coach, reforma, muda o caminho, e às vezes isso acontece lá pelos 40, 50. Então, entra antes, né? O pai e a mãe entra antes ali, né? no seu paradigma, Kumon, a aula de tênis, o judô, a escola e o autoconhecimento. Porque lá na frente, na hora que entra na idade adulta, se entra na idade adulta com o autoconhecimento elevado, a pessoa escolhe melhor, não só o curso, mas escolhe melhor o caminho, escolhe melhor o companheiro, a companheira, escolhe melhor aonde amar, o que amar, como amar. A pessoa consegue ter uma vida melhor, sai um pouco daquela montanha russa, né? Então, quanto mais cedo você trazer o ingrediente do autoconhecimento para a sua vida, melhor. Hoje mesmo, de manhã, na hora que eu estava levando minha filha para a aula, ela tem 10 anos de idade. E aí a gente foi conversando e ela citou um exemplo de uma situação que aconteceu na escola. Aí eu virei para ela e falei assim, filha, será que isso que aconteceu, será que não é você que se auto-boicotou? Que você que puxou seu próprio tapete? Aí ela já começou, mas o que é auto-boicote? O que é puxar o próprio tapete? Então, assim, ela tem 10 anos e aos poucos eu tenho procurado trazer um pouco disso para ela entender que não é só o outro, né? Não é só a outra pessoa, a coleguinha que é complicada, o fulaninha, tem algo ali que é dela. Porque senão ela cresce achando que é o outro, que é a outra, que é o complicado, é complicada, é fulaninho, e ela esquece às vezes, né? Porque ninguém falou isso para ela, e eu procuro falar todo dia, né? De autoconhecimento, ela me vê falando aqui de autoconhecimento, então aqui em casa eu procuro assim, aquela história, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, aqui em casa o espeto é de espeto mesmo, então assim, eu sento com ela, eu tento trazer essa visão dela para ela mesma, falar, olha, será que isso daqui não é seu? Então eu aproveito esse tempo que eu vou caminhando com ela, que a gente vai a pé para a aula, e sempre que ela me fala algo assim, eu falo, mas será que isso aí não é seu? E às vezes ela fica nervosa, ela fica com raiva, ela às vezes para de conversar comigo ali no caminho, porque eu falei uma coisa que deixou ela nervosa, aí ela fica sem conversar, desce para a aula sem conversar, mas na outra hora que eu tenho oportunidade, eu sento com ela e falo, opa, vamos, e aquilo? E aquilo? Aí eu já percebo que hoje ela já consegue, sabe, trazer um pouquinho ali, dentro da dinâmica dela, né, tem 10 anos, mas ela consegue trazer um pouquinho ali e consegue perceber, né? Ela já faz um trabalho com a psicoterapeuta de arte, que envolve arte, então ela já vai ali aos pouquinhos entendendo que tem algo ali que é dela, que não é só o outro que é o complicado da história, né? Então, coloca aí no seu ingrediente, né, nessa sopa que é a vida, coloca autoconhecimento, olhar para dentro, perceber mais você em relação, né, ao outro, porque não é só a mente, não é só intelectual, não é só racional, é a mente intelectual, né, é a inteligência emocional e também a espiritual, que eu quero deixar para falar depois num outro vídeo. Então, essas duas juntas, o emocional e o intelectual, ok? Então, um ótimo dia, muita paz.